estou recebendo o José Fernando Coura, que é diretor-presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração e Política para Fertilizantes, e o evento que acontece ontem e hoje, o Fertilizer Latinoamérica 2013, discutindo os desafios e as tendências para o setor de fertilizantes. Coura, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no nosso Terra Viva, que a gente tem a oportunidade também, do nosso lado de pecuarista, de assistir sempre e acompanhar. Você que é um criador de manga larga machador. Ah, de Nelore também. Nelore também. Já disse pro Evandro que eu sou criador de Nelore, não de giro. Já brigou comigo. Mas ele aceita lá na alta, não tem problema. Pode levar certo. Todos os seus touros para lá que não tem problema nenhum, né, Evandro? Tá tranquilo. Ô, Coura, vocês têm um evento importante acontecendo ontem e hoje aqui em São Paulo, o Fertilizer, né? Exato. O que foi discutido ontem? Na verdade, ontem à tarde nós tivemos uma oportunidade única. Ao IBRAM, esse evento é patrocinado por uma entidade de Londres, que é a CRU, que é uma entidade que estuda commodities do mundo todo, principalmente commodities minerais e commodities agrícolas. E ontem à tarde nós coube ao IBRAM fazer uma mesa redonda e nós tivemos a tranquilidade e o pensamento de colocar numa tarde os representantes da empresa privada, produtora, que no caso lá esteve a Vale Fertilizantes, que é uma produtora brasileira, o governo federal, através do secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, representando o ministro Edson Lobão, o parlamento, através do deputado federal Bernardo Santana, muito ligado às questões da mineração e da agricultura e pecuária, e um representante de Estado, um secretário de mineração do Amazonas, que pouca gente sabe, pode ser um futuro, tem potencial para futuro grande produtor de potássio no Brasil. Antes da gente entrar na questão básica, que é o Brasil é um grande produtor de alimentos com um solo pobre e necessita fundamentalmente de fertilizantes. Os fertilizantes é que fizeram acelerar a produção brasileira no campo. Mas tem uma grande demanda, mas não tem produção e importa muito. Vamos primeiro com a questão nevrálgica dos recursos minerais. Se você pegar no jornal ainda agora, nós temos dois fatos graves acontecendo, um na Argélia, né, numa usina de gás, e temos ontem na página do New York Times, no caderno do New York Times da Folha, falando sobre uma cidade no Peru que está sobre uma mina de cobre e que uma mineradora japonesa, que é a proprietária do local, está criando uma outra cidade, mudando, mas as pessoas não querem se mudar, isso torna um problema. Há uma grande necessidade por recursos naturais hoje no mundo, e isso cria uma série de problemas e encontros como esse que vocês estão fazendo aqui em São Paulo são necessários para evitar litígios. A atividade de recursos naturais, ela é por excelência uma atividade, no caso da mineração, impactante, mas impactante pontualmente. Há uma grande tendência a falar sem o conhecimento exato. Para exemplificar, Minas Gerais, que é o maior estado minerador do país, é um estado que responde por 45% da produção mineral brasileira, somente 0,49% do território mineiro é ocupado por mineração. Porque a mineração é pontual. Mas, evidentemente, que nós temos essas questões do conflito. Isso tem que ser resolvido, primeiro, com muita transparência, com muito debate e com muito diálogo. E essa é a linha do IBRAM. A mineração não acontece sem antes ter audiências públicas e verificar os impactos. Agora, é necessário fazer o equilíbrio. Porque, Tavinho, o Pão de Açúcar é um grande maciço de granito. Mas ninguém vai tirar granito do Pão de Açúcar. Mas tem lugar que pode. Tem lugar que pode. Tem lugar que pode, é isso aí. Ninguém vai implantar uma fábrica de cimento na Gruta de Maquiné, em Minas, ou na Gruta do Diabo, no Vale da Ribeira. Sem dúvida. Mas tem lugar que pode. Então, é a questão de mapear, adequar, porque a mineração tem rigidez locacional. E você citou um fato importante, a questão do lado impactante da mineração, mas hoje existem uma série de normas técnicas e medidas, onde para mexer numa área você tem que recompor a área, é tudo muito diferente do que era antigamente. Isso tem no mundo inteiro. Nós somos seguramente a única atividade extensiva sobre a terra, atividade econômica, Tavinho, que possibilita a rotização. Nesse local que nós estamos aqui, no estudo da Terra Viva, nunca mais você vai ter fauna e flora. Mas uma mina exaurida, você pode retornar às condições parecidas com as condições iniciais. O maior exemplo em Belo Horizonte é o Parque das Mangabeiras, que é a área que você conhece lá em Belo Horizonte, a área mais atrativa. Ali era uma mina de ferro exaurida. Lá era a mina da Ferrobel.
Após a exaustão, inclusive estão lá as instalações de beneficiamento estão lá. Eu te convido, de que você for a Belo Horizonte, nós vamos fazer uma gravação de lá. Vamos sim, está combinado. De lá para você ver, quer dizer, é importante. E tem outros fatos. O campus da Universidade Federal de Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto, era uma mina de alumínio, de bauxita. Tá. Foi reabilitada. Então, esses cuidados existem. Mitigar, controlar a emissão de poeira, controlar. E nós da mineração, hoje, nós somos a única atividade que a gente tem um chamado footprint, quer dizer, a nossa pegada. A pegada da mineração é maior do que o impacto. Porque cada área que nós impactamos, nós protegemos 2. Vai descobrir que onde a gente está na Band, aqui no Morumbi, é um grande bolsão de petróleo aqui. Mas nós não vamos mexer aqui, não. Está definido. Tem local que pode. Tem local que pode, não precisa mexer aqui. Isso. Cora, voltando à questão do Brasil, aí nós batemos diretamente na questão da mineração ligada à produção de fertilizantes. Nós temos muita demanda, precisamos de muito, mas não produzimos pouco e importamos muito. Fala-se muito, a presidente Dilma Rousseff, inclusive recentemente, fez um discurso bem enaltecido, falando da necessidade do Brasil de depender menos da importação. Que foi em Uberaba. Foi exatamente Uberaba. Mas a gente depende muito e por não ter recursos naturais explorados e às vezes não temos jazidas, inclusive. Tá, esse é um aspecto. Mas eu queria voltar na sua colocação. A mineração, eu falo que a mineração é a chamada mineração social. Mineração é casa e comida. Por quê? Casa, brita, areia, cimento, esquadria, granito, mármore, cerâmica, ladrilho, tudo que tem, que está nos cercando aqui, são produtos de origem mineral. Então a mineração social é casa. E o outro mineração lado? é comida, porque sem NPK não tem. E nós que somos o país onde a fronteira agrícola nossa corre e avança sobre o cerrado, os cerrados são solos pobres, ácidos, que demandam, muito antes da aplicação do fertilizante, a sua correção. A correção com calcário. Porque a correção com calcário agrícola, magnesiano ou cálcico, dependendo, a correção da acidez leva à melhor utilização dos fertilizantes. E para quem não se recorda, 35, 40 anos atrás, o Cerrado era o Cerrado. E hoje o Cerrado é o grande celeiro produtor de grãos do Brasil, em função dessa revolução. A própria região do Triângulo Mineiro é chamada Sertão da Farinha Podre. Quando o Israel Pinheiro, um grande mineiro que construiu Brasília, comprou uma fazenda e disse que podia produzir alimento no Cerrado, foi chamado de louco. Foi chamado de louco. E nós tivemos uma revolução, quero lembrar também aqui, de um período que o Alisson Palinelli, o ex-ministro Alisson Palinelli, enxergou, criou programas, modernizou a Embrapa, então nós temos ocupação. Agora, nós temos um problema no Brasil. Se você pegar o gráfico, e ontem foi muito claro lá no Fertilizer, que demonstra nosso aumento de capacidade produtiva de grãos e de carne, mas com muito pouco aumento da área impactada. E nós não precisamos desmatar 1 metro quadrado. As áreas degradadas no Brasil que podem ser agriculturáveis, mas o aumento da produtividade na agricultura e na pecuária, via fertilizantes, dá para a gente aumentar a nossa produção. Para isso precisa fertilizante. E nós não temos. Nós não temos. Como reverter esse quadro? Bom, primeiro é o seguinte, o quadro muito triste, que é um quadro do aumento da demanda de fertilizantes no Brasil e a produção estável. Nós importamos 90% do potássio que nós consumimos. Nós importamos 50% do fósforo, do fosfato. E no nitrogênio seguinte, a gente nitrogênio se vira. Porque graças aí nós temos aí campos produtores de petróleo abundantes, estamos caminhando fortemente com autossuficiência, inclusive em derivados. Então, portanto, via petróleo nós vamos ter o nitrogênio. Agora, potássio e fósforo. Potássio e fósforo. Tem um problema com potássio, que tem uma mina que pode ser explorada na Amazônia, mas esse é um problema de ambiental. Nós tivemos a oportunidade, Tavinho, de fazer agora em novembro do ano passado, fizemos a Expo Ibram Amazônia, para desmistificar. O maior exemplo mundialmente conhecido da atividade mineradora na Amazônia é o Projeto Carajás, que ele tem uma proteção de mais de 600 mil hectares, impactando menos de 3%. Então nós temos que desmistificar. E é necessário. O Amazonas tem gás, tem calcário e tem potássio. E o fósforo? Então, e o fósforo tem também jazidas, muitas jazidas importantes de fósforo. Agora, o que falta no Brasil? O que falta é uma política nacional para fertilizantes, que ela tem que ser multissetorial. Porque quando nós falamos em fertilizantes, responde ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério de Meio Ambiente.
Então, nós temos avançado muito pouco. Até porque nós precisamos de resolver a questão da carga tributária nos fertilizantes. Tavinho, quando você importa fertilizantes, você não paga ICMS. E para produzir é que paga. É bom. Isso é o mal do Brasil, né? Isso é o mal do Brasil. Quer dizer, do Brasil. Nós temos custos de implantação de minas aqui que não dá. Um equipamento de mina no Brasil custa 2,8 vezes que custa um equipamento na Austrália ou no Canadá. Você tocou num ponto importante. Nós precisamos produzir, nós temos reservas, precisamos resolver as questões ambientais e explorar corretamente. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E tem uma outra queixa também de muita gente que diz que tem muita lavra na mão de muita gente que não explorou. E isso está parado, está travado e precisaria de uma ação política para poder resolver isso e viabilizar. Como é que você vê essa questão? Isso é verdade. Você está fazendo uma comparação. Nós não podemos ter na mineração latifúndio improdutivo. Tem gente que tem a lavra, não explora há 50, 100 anos. Agora, evidentemente que nós temos ainda uma questão no Brasil de algumas questões tecnológicas. Nós somos o único país do mundo que produz fosfato a partir de rocha dura, que são carbonatíticas, porque no mundo todo são sedimentares, custo muito inferior ao nosso. Nós temos um potencial no centro-oeste de Minas, que é o verdete, que é uma rocha que contém potássio. Nós estamos trabalhando na tecnologia para utilizar o potássio, transformar o potássio do verdete em potássio solúvel que possa ser aplicado na agricultura. Quer dizer, são vários desafios, mas principalmente esse, Tavinho, não dá para continuar sendo um país de custo extremamente elevado, onde produzir aqui é muito mais caro do que importar. Exatamente. E isso nós podemos estender para todos os setores. Eu acho que essa é uma realidade, né? Agora, é importante para a gente fechar, o evento acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje, está acontecendo aqui no Hotel Hilton, aqui nas Nações Unidas, com presença, eu estou impressionado com a presença maciça de investidores internacionais. Porque, ao mesmo tempo, Tavinho, para fechar isso tudo, se nós temos um país que expande sua produção agrícola, a sua produção de carnes, um país que a demanda de fertilizantes é crescente e que tem reservas, então está aí o casamento adequado para investir e ter resultado. Não tem por que estar travado. Não existe motivo. Cora, muito obrigado pela presença aqui. Deixa um endereço de internet e telefone para quem quiser fazer contato com você. Vamos deixar a nossa internet é www.ibram.org.br. Ok, evento que acontece então até hoje, o Fertilizer Latinoamérica 2013, até hoje no Hotel Hilton, aqui nas Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo. Muito obrigado, José Fernando Cora. Falamos aqui sobre o evento e a política de fertilizantes para o Brasil. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ok.